E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Nós vimos na aula passada, estudamos algo que tinha o título de Tempos Modernos, falando sobre a cultura digital. E nessa continuação, nós vamos tratar agora nos módulos 37 e 38, que nós vamos encontrar na nossa apostila entre as páginas 12 e 17, o tema variação linguística. Lembrando que quando nós tratamos da cultura digital, nós vimos outras formas de expressão, né? Como curtir, comentar, compartilhar. Há diferenças entre elas, né? Que no comentar exige algo um pouco mais complexo do que simplesmente apertar um botão para curtir. O compartilhar, que vai usar outros recursos, né? E até as questões de gêneros próprios dessa cultura linguística, né? Que é essa cultura digital, que foi formado nesse momento e nesse ambiente digital, como os memes e os GIFs. Então, continuando nessa ideia de formas de argumentação e textos, vamos para a variação linguística. Então, como eu ia dizendo, recordando, nós vimos lá cultura digital, falamos de tempos modernos e de práticas digitais de interação, curtir, comentar, compartilhar, e os novos gêneros digitais, o meme e o GIF. Agora, nesse novo capítulo, neste novo módulo, nós, no capítulo 12, vamos falar a língua é de todos. E dentro desse tópico, nós teremos lá os módulos 37 e 38 falando da variação linguística. O que nós vamos ver nesse momento? É que o Brasil ele tem muitos contrastes. Então, costumamos dizer que o Brasil é um país de tamanho continental, ele abarca quase que o continente todo. Então, existe a observação de culturas diferentes, climas diferentes, a natureza diferente, sotaques diferentes. Cada parte do Brasil tendo sido colonizada ou tido heranças culturais diferentes, Então, no sul nós vemos muita predominância de alemães, no nordeste de holandeses, em São Paulo de italianos e portugueses, e tudo isso traz uma riqueza, de identidade ao povo brasileiro, mas também muita diferença. Então, nós vemos lá vários sotaques para uma só língua. Então, as variedades da língua falada, embora a gente tenha somente um idioma, o português, mas a variedade da forma como nós utilizamos. Também nós vamos verificar que até países, os países chamados lusófonos, ou seja, que têm como língua mãe a língua portuguesa, o idioma português, usando palavras de forma diferente e a forma como se expressam de formas muito diferentes. Isso pode causar o que nós vamos chamar de preconceito linguístico. Então, é como se fosse uma guerra aí entre a norma padrão e a identidade do povo, o que traz muitas discussões. Já trouxe e com certeza continuará trazendo discussões acerca disso. Quem está seguindo no Instagram a Cíntia Chagas, aquela professora cujo livro vocês leram, sobre Eu Sou Péssimo em Português, e eu tinha até dado a dica de vocês seguirem, porque ela traz muitas dicas da língua portuguesa. Ela é também articulista de um jornal mineiro, do estado de Minas. E lá no Instagram dela, hoje mesmo, hoje é dia 19, no dia 18, ela postou um comentário sobre um artigo que trata da linguagem binária ou não binária. Ela coloca o X da questão,
que é essa situação que nós vemos hoje entre feministas, transexuais, e ela faz a crítica porque está sendo pedido também por professores universitários que a gente modifique a forma, por exemplo, de escrever e não dizendo todos os colegas ou todas as colegas e substituindo o e o a pelo arroba ou por um x ou por um e, porque aí a pessoa não existiriam pessoas que não se identificariam nem com o sexo masculino nem com o sexo feminino, e a gente não deveria, então, para ser politicamente correto, escrever como gênero existente feminino ou masculino. Então ela faz uma crítica interessante, seria legal se vocês pudessem ler, e principalmente mostrando que isso não faz parte, né, da norma padrão e que, na verdade, não se identificaria numa identidade do povo, mas uma obrigatoriedade de um engajamento, né? Como se nós todos tivéssemos que nos curvar a esse modismo, como ela coloca. Então seria interessante dar uma lida neste artigo. Ele trata bastante dessa diversidade aí de gêneros. Nós vemos também, por exemplo, nós vamos ver nesses tópicos, nesses módulos, a modificação que vai sendo feita durante o tempo na fala. Então, o que a gente hoje usa como você, começou como vossa mercê, passou a vós mercê, a você e agora a ser. Então, você vai lá, você comprou aquele livro. Então, o que era muito mais formal, vossa mercê, com a utilização corrente, né, no nosso vocabulário do dia a dia, acabou parando em si. Eu trouxe uma frase que cai muito em vestibular, de um texto maravilhoso do Guimarães Rosa, que se chama A Terceira Margem do Rio. Até sugiro que vocês leiam, é muito bonito. E num determinado momento, quando o marido está indo embora, ela diz, "Você vai", né? Então, tipo, questionando, "Você vai?" Aí ela diz, "Você fique, você nunca volte." E aí uma das questões de vestibulares é por que essa recriação do se, você, você. Então é porque conforme ele vai se afastando, a linguagem vai voltando a ficar mais formal. Então, enquanto ele estava mais perto dela, ela questiona, "Você vai?" Quando ele está a meio caminho, ela diz, "Você fique." E aí, quando ele já está longe, ela diga, "Você nunca volte." Então, é uma construção e uma desconstrução da família e da frase. É muito bonito esse texto. Leia. E aí nós vemos que existem essas diferenças, então, que são regionais, muitas vezes palavras diferentes para o mesmo objeto. Então, por exemplo, macaxeira, mandioca e aipim são, né, o mesmo legume lá, mas cada área, cada região do Brasil, né, aliás, não é um tubérculo, né, a mandioca. Ela é mais conhecida em algumas regiões como macaxeira ou aipim. As gírias, né, que são palavras específicas de específicos grupos, então os nerds usam um vocabulário diferente, os skatistas outro vocabulário e assim por diante, e os jargões, que são palavras específicas de cada profissão. Então, como nós estamos vendo os textos jornalísticos, o tal do furo. Então, furo, no jargão dos jornalistas, quer dizer uma notícia impactante de último momento, que ninguém está sabendo ainda, totalmente diferente da palavra furo, na acepção que nós usamos no dia a dia. Eu não vou passar a tarefa para vocês. Na verdade, a tarefa de vocês será estudar para a prova que nós vamos fazer no dia 22, na sexta-feira. Então, eu vou encaminhar todas as informações pelo WhatsApp
independente se nós estivermos fazendo aulas online ou não, eu vou encaminhar pelo WhatsApp a prova, e aí se vocês não puderem fazer ainda no período da manhã, façam no período da tarde ou no começo da noite, porque eu vou esperar a resposta da prova, as respostas da prova, até o final do dia 22, na sexta-feira. Ok? A matéria eu vou passar para vocês também qual será, mas vai ser aquela bem do comecinho, que nós já fizemos várias revisões, e vocês terão acesso até a apostila para fazer a pesquisa no momento da prova. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no meu plantão de dúvidas, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Combinado? E não esqueçam da leitura do mês de maio. Um beijo e até a próxima aula.